Eu imagino um dia uma pessoa, um brasileiro qualquer, poder ter um robô em casa que lave a roupa, por exemplo, né? Consiga pegar a roupa no cesto, botar na máquina de lavar, fechar a máquina de lavar, botar lá o pó, o líquidozinho de lavar, ligar a máquina, esperar ficar pronta, né? Quando estiver pronta, abrir a máquina, tirar a roupa, bater a roupa, estender ela, depois que secar, tirar do lugar que secou, dobrar e guardar na armário. Né? Quando a gente conseguir isso, o que esses robôs não vão poder fazer por nós, né? Esse não é um sonho distante, ao menos se depender desses pesquisadores. Eles trabalham para transferir para robôs capacidades do cérebro humano. O principal objetivo do Laboratório de Computação de Alto Desempenho é entender como o cérebro humano funciona. É um objetivo muito ousado. E como que a ciência faz? A ciência, ela divide um problema a ser estudado em pequenos pedaços. Nós escolhemos a abordagem dos sentidos humanos. O primeiro sentido trabalhado foi a visão, para fazer as máquinas enxergarem. Eles criaram um carro que vê ruas e pessoas para dirigir sozinho. E hoje vamos à Vitória conhecer os pesquisadores da Universidade Federal do Espírito Santo. Eles estão entre os melhores do mundo quando o assunto é pesquisa de máquinas autônomas. Vem com a gente na série Cidades do Amanhã, que percorre o Brasil para descobrir o que de mais moderno tem sido feito por aqui. A série multimídia faz parte do projeto Brasil do Futuro. Esse é o carro autônomo da UFES, também conhecido como Yara, um feito 100% nacional e que já provou que funciona muito bem. Em 2017, a Yara ela fez uma viagem autônoma daqui de Vitória até Guarapari. Lá em Guarapari tem em Meaípe mais especificamente, lá em Guarapari tem um restaurante muito legal, chama Restaurante do Curuca. Aí, num dia, em 2017, nós estávamos aqui na UFES, vamos fazer Yara e daqui lá no cantinho do Curuca de forma autônoma. Eu marquei assim, o lugar onde eu queria que ela parasse, embaixo de uma árvore que dá uma sombra legal, fica em frente à praia assim, e eu apertei o botão, vai! E ela foi daqui da UFES até Guarapari de forma autônoma. E a gente mediu e isso colocou a gente em 8º lugar no mundo em termos de autonomia, logo abaixo da Tesla naquela época. Mas isso a gente fez aqui, né? No Brasil tinha a obra, o trânsito aqui é muito mais difícil, tinha a ponte, tinha pedágio, tem no norte do mundo, né? Tem Estados Unidos, tem Europa, tem China que tem sistemas avançados, mas ao sul tem a Yara. Fazer um carro autônomo não é brincadeira. Os sensores têm que prestar atenção a tantas possibilidades do trânsito que ele tem que ser inteligente mesmo. O nosso carro, ele se localiza em relação a um mapa do ambiente. Então é um desafio perceber um ambiente e criar um mapa preciso. Um outro desafio é o carro se localizar em relação a esse mapa. Então ele vai trafegando esse ambiente, olhando ao redor, percebendo o ambiente por meio dos seus sensores e se localizando em relação a esse mapa. Ele precisa ter uma referência de localização. Um outro desafio é detectar, por meio das câmeras mais especificamente, os diversos objetos ao redor, classificar esses objetos, rastrear o caminho que eles estão percorrendo e estimar o caminho futuro, para que o carro não entre em rota de colisão com eles. Antes mesmo de qualquer carro ir para a rua, outros fatores fizeram o Espírito Santo ser referência em inovação de veículos autônomos. A inovação ela é prioridade no planejamento estratégico no governo do estado, é tomada de decisão. Nós fomentamos inovação num ecossistema robusto envolvendo empresas, academia, as instituições. Temos o Funcitec MCI, que é um fundo que retém recursos provenientes do setor de atacado e varejo, fomentando projetos inovadores. Nós temos o Funcitec, que é o fundo próprio de financiamento da inovação, e nós temos o Fundo Soberano. Aqui no estado, recursos do gás e petróleo são utilizados para financiar, para fomentar a inovação, a ciência, a pesquisa e a tecnologia. É a política pública impulsionando a inovação.
e isso tem fomentado o surgimento de empresas para solucionar problemas do dia a dia. Essa startup, de ex-alunos da UFES, decidiu automatizar caminhões de empresas privadas. No Brasil, a legislação não permite o trânsito de veículos autônomos em vias públicas, mas nos ambientes privados, eles são autorregulados, então isso permite o início imediato da implantação da tecnologia de veículos autônomos. Assim como em operações em locais remotos, né, como é muito comum em mineração ou mesmo na agroindústria, né, em que essas operações já sofrem com a falta de mão de obra. E, além disso, né, a exposição de pessoas a ambientes de risco. Né? Existem na mineração riscos de desmoronamento, na siderurgia a exposição mesmo de motoristas a ambientes de elevadas temperaturas. Então a nossa solução permite, né, a manutenção da operação sem expor vidas humanas a essas situações de elevado risco. Caminhões e ônibus sem motorista são uma tecnologia tão inovadora que chama a atenção por onde passa. É uma reação de curiosidade sempre, né? Então as pessoas ficam olhando, né, ficam curiosas ali para entender o que acontece, e a gente tem uma preocupação sempre em deixar claro para as pessoas do que se trata, né? Que é um veículo realmente autônomo, né? E que o ideal é que elas mantenham distância, né? Não façam testes como pular na frente do veículo para ver se ele para. E para, mas não é bom arriscar. Claro que não. Trânsito é lugar de cautela, de preocupação com segurança. Pensando nisso, essa outra startup, também de alunos da Universidade Federal do Espírito Santo, usou essa tecnologia para ajudar o motorista, humano mesmo, a dirigir melhor. Dentro do contexto do projeto, né, do veículo autônomo, a gente tem uma pilha de tecnologias que a gente chama, e essas pilhas elas estão relacionadas com a questão da percepção, que são sensores que entendem o ambiente em volta do veículo. Tem uma pilha que fala sobre a navegação, ou seja, como que esse veículo vai navegar no ambiente dado que ele está percebendo, né, da pilha de percepção. E tem o controle, que é efetivamente você atuar ali no veículo para controlar o volante, o freio, né, a marcha, entre outras coisas. A gente trouxe isso para criar um produto que faz a análise automática de como que o motorista está dirigindo, utilizando essas ferramentas de inteligência artificial utilizadas também no veículo autônomo. Assim, a tecnologia que faz o carro se locomover sozinho também é usado para checar se o motorista está dirigindo bem. Quem sabe um dia ela vai ajudá-lo a evitar acidentes. A gente queria chegar ao ponto de ter uma inteligência mais robusta embarcada, né? Algo semelhante ao que a gente vê no ChatGPT, de ter um assistente mesmo de direção que consiga dar feedbacks para o motorista, né? Talvez o motorista até pedir sugestões ali para esse assistente, do tipo pegar melhores caminhos, ele poderia dar sugestão de até entender que o motorista está cansado e sugerir que ele parasse. Carros autônomos, caminhões que andam sozinhos e monitoramento de motoristas. A tecnologia que surgiu da vontade de estudar o cérebro humano é tão versátil que também está sendo usada em aviões que dispensam pilotos. Uma vez que a gente começou, né, a desenvolver esses sistemas, a gente acabou chamando muita atenção da mídia, né? Com isso culminou num encontro que a gente teve com o head de inovação da Embraer na época. Ele veio a Vitória, conheceu a motora, e com isso ele achou muito interessante o que a gente estava fazendo com um time muito reduzido. Teve uma comitiva que veio do Vale do Silício, na época da Embraer X, né? Mais uma comitiva que veio de São José dos Campos, para conhecer o projeto e entender mais o que a gente estava fazendo. A partir daí isso culminou no investimento do FIP Aeroespacial, e a partir de então a gente começou a pegar um pouco dessa tecnologia que a gente estava desenvolvendo e levar para o setor aeroespacial. E assim surgiu essa parceria que hoje está culminando, né, no desenvolvimento de sistemas autônomos, de sistemas acessórios, com uma arquitetura de sistemas autônomos chamada EASY, que é Embraer Autonomous Systems, né, sistemas autônomos da Embraer, onde a gente vai permitir que no futuro aeronaves, como por exemplo o eVTOL, que é uma aeronave de pouso e decolagem vertical elétrica, que vem sendo muito falado, o famoso carro voador do Uber, né? Essa tecnologia ela vai poder no futuro ter a capacidade de voar de forma autônoma, a gente não vai precisar de um piloto. Não é um futuro distante, mas ainda levará algum tempo para carros voadores cruzarem os céus. Hoje a gente faz testes em escala, né? A gente utiliza drones, utiliza aeronaves menores, utiliza muita simulação para fazer testes desses sistemas,
onde a gente exercita essa arquitetura, onde a gente verifica se o que a gente fez está conforme o que foi especificado, para que a gente possa, de fato, depois fazer o deploy disso, instalar isso, né, configurar isso numa aeronave para fazer testes de maior escala, tá? Tem muita gente trabalhando, tá, nessa área. A Embraer, né, a nossa parceira, é uma delas, mas hoje no mundo, Boeing, Airbus, várias startups vêm trabalhando com isso, não só na criação da aeronave, mas também na criação de todos os sensores, todos os sistemas auxiliares que vão permitir essas aeronaves voar de forma autônoma, tá? Em torno de 2026 a gente vai ter os primeiros protótipos, principalmente da Embraer voando, e mais para frente, alguns anos para frente, a gente vai ter as primeiras demonstrações de voo autônomo. Ideias que antes pareciam possíveis apenas em filmes estão próximas de virar realidade aqui em Vitória. Resultado de anos de investimentos consistentes em inovação e do encontro de uma turma ousada, que não tem medo de imaginar e criar o futuro. Quem sabe, em breve, a gente não voa numa invenção capixaba. Qual?